Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai exercitar na prática e calcular as principais métricas de crédito de um banco real. Vamos exercitar isso aqui. Eu vou continuar o meu exemplo do banco C6 e a gente vai calcular as principais métricas que a gente exercitou na última aula. Então vamos calcular ali o Net Interest Margin, o NIM, vamos calcular o ROI, vamos olhar a carteira, vamos olhar a Basileia, vamos olhar o índice de mobilização e por aí vai. Vamos aqui na prática para você entender de uma vez por todas. Então aqui, meus amigos, a gente vai calcular as principais métricas que a gente olhou ali. Então, da parte do balanço, a gente vai olhar a Basileia, a gente vai olhar a carteira, o tamanho dela, e vamos olhar o nosso índice de imobilização. E do DRE, a gente vai olhar os três patamares, ou seja, a nossa Net Interest Margin, que mede aqui mais ou menos a margem bruta daquele banco. Vamos olhar a inadimplência e vamos olhar o ROI para entender se aquele banco é ou não rentável. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, e a gente vai novamente exercitar em cima do banco C6. Então, eu vou digitar aqui, ó, banco C6, demonstrações de 23. Como o banco não divulgou ainda 24 fechado, e eu quero usar as métricas no ano inteiro, eu vou pegar de 23 para a gente entender essas métricas aqui. Então, eu vou olhar aqui acesso e relatórios contábeis. A gente vai procurar aqui o ano fechado de 2023, que vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui, primeira coisa, esse aqui, o Earnings Release, que ele vai dar algumas informações interessantes sobre a carteira do banco. E vou pegar também as demonstrações financeiras do banco C6 de 23. Então, ele vai acumular os 12 meses na sua DRE, que é o demonstração de resultado de exercício. Então vamos lá, então a gente tem esse documento aqui, demonstrações financeiras, são 35 páginas, a gente vai com calma olhando cada um. Vamos primeiro olhar na parte de balanço para a gente ver aquilo que a gente combinou. Ele vem aqui, desce um pouquinho, na página aqui 10, tem aqui ó, balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 23, ou seja, o ano fechado aqui de 23 é o último recente que ele divulgou. Então a gente vai calcular aqui as métricas que a gente tem. Primeira coisa, vai ser o nosso índice de Basileia. O que a gente pode olhar aqui? Tem uma seção específica para a gente encontrar esse Basileia. Eu posso dar só um Ctrl F, não tem, geralmente a gente tem lá embaixo, vamos ver se a gente acha. Então no finalzinho do documento aqui ó, gerenciamento de capital, no finalzinho aqui do documento tem justamente o cálculo dessa Basileia. Então o patrimônio de diferença dividido pelo RWA, Risk Weighted Assets. E aí ele vai fazer justamente nos dar essa conta. O que ele tem? O capital principal, patrimônio líquido dele, que ele está contabilizando aqui, são 3 bilhões. Por quê? Porque o C6 Bank não é só o banco C6, tem outras entidades que ele consolida tudo isso aqui nessa conta. Então aquela proxy, aquela aproximação que eu fiz, ela não é verdade porque ela não considera todos esses cálculos do grupo total. Então aqui é mais real. Então ele tem aqui o nível de patrimônio de diferença. Então ele separa aqui nível 1, nível 2, vai ser a soma disso. Então patrimônio de diferença 3,9 bilhões divididos pelos ativos ponderados pelo risco, incluindo risco de crédito, risco de mercado, risco operacional. Se essa continha aqui, 3,9 dividido por 32 vai dar 12,2%. Então nossa continha aqui, ó, do banco C6 vai ser 12,2%. Beleza? E aqui, ó, a gente tem mais ou menos a magnitude do tamanho de carteira, que ele chama de risco de crédito. Geralmente ele é proporcional ao tamanho de carteira que o banco tem. Para a gente dar uma confirmada, aqui ele fala 29 bilhões, se a gente olha lá no balanço, vamos ver se é mais ou menos isso. Então a gente volta aqui na parte balanço, dezembro 23, a gente vai ver o número acumulado, aqui está em milhares de reais, então é sempre vezes 1000, ou seja, tudo isso aqui tá, esse valor aqui vezes R$1.000. Então a gente vai aqui, ó, operações de crédito, que são 23,5 bilhões de reais. E ele tem outros ativos aqui que ele também usa ali como operação de crédito, não somente aqui linhas de crédito, mas tem um perfil aqui de gerar receita para o banco, de 1,8. Então a soma disso, 23,5 mais 1,8, dá cerca aqui de 25,5, cerca de 25,2, alguma coisinha assim. Esse aqui é o tamanho de carteira, lembrando lá que ele conversa mais ou menos com os 29 que a gente viu ali do gerenciamento de capital naquela sessão. Então o tamanho de carteira aqui, eu vou arredondar para 25, para ficar mais simples aqui. Então é um banco que a gente observou lá atrás, um banco de 25 bi de carteira, um banco de uma carteira bem alta. Isso aqui é um patamar bom, pois é um banco aí que minimamente conseguiu rodar a superação, crescer bem ao longo do tempo e tem já uma magnitude de carteira muito relevante. Então esse banco ali tem já um histórico ali de crescimento e de eficiência e execução que o fizeram chegar onde ele está. Então é menos provável que ele tenha algum tipo de problema
que possa impactar ali no curto prazo, pois ele já chegou nesse patamar. Um banco pequenininho, né, tá começando, tem uma carteira pequenininha, pode ter problemas muito mais sérios porque a carteira é pequena. E o índice de mobilização, a gente vai medir o nosso nível de ativo imobilizado pelo nosso patrimônio líquido. Vamos ver mais ou menos ali o quanto que é do C6. Então a gente volta aqui no balanço, a gente vai ver o nível de imobilizado, tá aqui nessa segunda parte, finalzinho do ativo, a gente vê aqui, ó, imobilizado em uso. Então são aqui, ó, se a gente fez exatamente aqui na linha, 197 mil vezes 1.000, 197 milhões de reais. Qual que é o patrimônio líquido desse banco? Esse aqui, ó, patrimônio líquido 1,5 bi. Então, você repare que esse banco, ele é extremamente desmobilizado. Tem quase nenhuma agência, aliás, é um banco digital que não foca em atendimento físico das pessoas, então ele tem poucas agências, poucos escritórios, é um banco muito enxuto. Então ele tem uma relação aqui, ó, de um índice de mobilização muito baixo. Eu vou colocar em milhões, é cerca de 200 milhões, né, que a gente olhou ali do imobilizado, dividido pelo um patrimônio em cerca de 1,5 bi, né? 1,5 bi significa 1.500 milhões. Isso aqui vai dar uma relação muito baixa de 200 sobre 1.500 de 13% aproximadamente. Ou seja, patamares aqui abaixo de 20% é um índice muito bom, pois ele tem pouco mobilizado em relação ao dinheiro do sócio. Então ele tem mais liquidez na sua carteira, em caixa, para suportar qualquer problema. E aí, meus amigos, ficou claro aqui o exemplo prático de algumas métricas que a gente calculou para o Banco C6? Se ainda ficou alguma dúvida, escreve aí na nossa plataforma que a gente vai solucionar junto com você depois. Agora, vamos passar para os indicadores de resultado desse banco. Vamos entender se esse banco está indo bem, qual que é a recorrência desses indicadores. Vamos calcular aqui, ó, o NIM. Desce um pouquinho, a gente vai achar aqui, ó, demonstração de resultado, é o que a gente vai considerar nessa análise aqui. São aqui, ó, exercícios findos em 31 de dezembro de 23, ou seja, os 12 meses, o ano inteiro que a gente quer. A gente vai olhar essa coluninha aqui, ó, 31, 12, 23, exercício. Então são os 12 meses aqui acumulados. E vamos calcular essa NIM. Então lembrando, o que é NIM? Eu vou pegar tudo que é receita, tiro tudo que é despesa e eu vou dividir esse lucro bruto pela receita. Então veja só, receita 5 bilhões mais ou menos, despesas de captação e de inadimplência, que é essa provisão para perda associada ao risco de crédito, vai somar aqui 6 bilhões. Então nesse caso, olha que interessante, esse resultado da intermediação financeira, que é mais ou menos o lucro bruto desse banco, foi cerca de menos 1 bilhão de reais ao longo de 23. Ou seja, esse banco nesse ano ele não foi eficiente, seja por uma fase de crescimento, por alguma dificuldade, e não conseguiu gerar um lucro bruto, um resultado da intermediação financeira positivo. Isso aqui é ruim, é um sinal de atenção. E se a gente dividir, obviamente, esse 1 bi por 5 bi, isso aqui é mais ou menos um patamar de menos 20%, é a nossa NIM que a gente tem que colocar aqui. Então, a nossa receita é cerca de 5 bi, menos 6 bi de despesa e inadimplência, vai dar menos 1 bi de lucro bruto, ou resultado de intermediação financeira, e eu vou dividir esse menos 1 pelo nível de receita de 5. Isso aqui equivale a menos 20% aproximadamente. Então, a NIM baixa. Isso aqui já chama atenção. Opa, esse banco aqui tem algum probleminha. Depois a gente precisa entender o que está acontecendo. Agora, para a gente ter um pouquinho mais de conforto nesse sentido, a gente vai pegar uma demonstração mais recente para a gente entender se 2024 como é que ele está indo. Como ele não divulgou 24 inteiro, a gente vai pegar as DFs de junho de 24, ou seja, 6 meses do ano passado, para a gente ver como está indo essa NIM. A gente vai justamente aqui na DRE e vamos olhar isso aqui, ó, em demonstração de resultado. Veja só que interessante, nesse semestre, primeiro de 24, ele teve receita de 4 bi e meio, e veja que a despesa já caiu bastante, caiu para 3,3, sobrando dessa vez em um semestre, não fechou o ano ainda, mais de 1 bilhão de reais. Então em 23 ele teve um lucro bruto de menos 1 bilhão, no primeiro semestre de 24 ele já conseguiu um lucro bruto de mais 1,1 bilhão. Então existiu uma melhora significativa desse banco em 2024, provavelmente agora em 25 deve ser ainda melhor. Então assim, já nos conforta de entender que a trajetória dessa NIM está melhorando. Agora vamos para os níveis de inadimplência desse banco aqui. O que são eles? Aqui a gente não vai achar tão claro nas DFs. Uma aproximação que a gente pode fazer é a seguinte: eu vou pegar em 23, voltando para o ano fechado, essa provisão para perda associada ao risco de crédito, que é o PDD, que é uma aproximação
relação ao nível de inadimplência de perda da sua carteira, ou seja, em 23, menos 2 bilhões de reais em 23, e em relação à sua carteira que a gente calculou naquele exemplo anterior da Basileia de cerca de 25 bilhões de reais. Então vou dividir essas duas relações para entender mais ou menos o nível de inadimplência de 2023. Então aqui, eu vou colocar aqui, até para a gente ter claro, em 23, a gente vai dividir o nível de perda, que é esse 2 bilhões, dividido pelo tamanho da carteira, de 25. Então 2 sobre 25 vai dar 8% de inadimplência. Isso aqui é um patamar alto. Lembrando que eu comentei, é um patamar que nos preocupa, que a gente precisa entender qual que é a trajetória desse nível de inadimplência. Se está piorando, se está melhorando. Lembrando que aqui não basta ver só um ano para a gente tirar uma conclusão completa. A gente tem que olhar o histórico. Então vamos entender esse 8, como é que está esse 8 em relação a 2024, primeiro semestre, que é o que a gente tem até agora divulgado. Novamente, eu venho aqui para 24 e vou ver aqui, ó, provisão para perda associada, 840 milhões de prejuízo em relação à sua carteira atualizada, que a gente vai olhar aqui em cima, que é o seguinte, veja que operações de crédito aqui já aumentou, então 26 mais 3, cerca de 29 bilhões de carteira, sobre uma perda agora de 840. Como aqui foi um semestre, eu vou dobrar isso, então vou fazer como se fosse o ano inteiro, 1,6 bilhão de perda, 1,6 sobre uma carteira atualizada, a gente olhou aqui um pouquinho atrás, de 29. Então vou colocar aqui, ó, 29. Isso aqui significa 1,6 de 29, 5,5%. Olha que interessante. Novamente em 24, 5,5%. Novamente em 24, a gente tem uma diminuição dessa inadimplência. Ou seja, esse banco está melhorando, está alocando melhor suas operações, cobrando melhor, indo para linhas mais seguras, etc. Enfim, ele tem aqui uma melhora na inadimplência. Então, embora nos preocupe olhar 23 isoladamente, a trajetória indica que ele está melhorando. Isso aqui é um sinal bom, né, que nos dá conforto aqui em relação ao risco de investir num CDB do Banco C6. E por fim, a gente tem aqui o cálculo do ROI, que ele vai medir o nosso lucro líquido sobre o patrimônio daquele banco. Isso aqui é uma conta mais direta que a gente vai olhar novamente na DRE de 23 fechada, qual que foi o nosso lucro. Então, voltando aqui, DRE de 23 fechada, né, exercício de 12 meses, essa coluna aqui do exercício, lucro menos 1,3 bilhão, um prejuízo bilionário, isso aqui é ruim, em relação a um patrimônio líquido de 1,5. Então, vou calcular 1,3 dividido por 1,5. Isso aqui vai ser menos 1,3 por 1,5. Isso aqui vai dar 1,3 por 1,5 menos 87%. Veja que é um número esdrúxulo que poderia nos indicar, opa, esse cara aqui é um negócio desastroso. Calma, meu amigo, é isso que eu sempre falo para vocês, não é um número em si, nem em um único período que a gente vai tirar uma conclusão se o banco é bom ou ruim. A gente tem que olhar a história, o que está por trás dos números e esse histórico desse indicador. Novamente, eu vou colocar em azulzinho o patamar aqui de 2024 aproximado. Eu vou pegar ali, novamente, na minha DEF de 24 do semestre, vou olhar aqui, ó, lucro. Veja que o lucro ele já lucrou em um semestre o que ele tinha em prejuízo o ano inteiro de 23. Então olha o nível de melhoria. 1,1 bilhão em um semestre. Então vou analisar isso, fazer vezes 2 para significar o ano. 2,2 bilhões de lucro em 24, é mais ou menos o que ele deve ficar assim que ele divulgar essa demonstração, sobre um patrimônio em cerca de 2,6 bilhões de reais. Então lembrando, 2,2 de lucro anualizado no ano inteiro, estimado para um patrimônio de 2,6. Então vou fazer justamente essa continha aqui, 2,2 de lucro por 2,6 de patrimônio. Isso aqui equivale a 2,2 de 2,6, 85%. Olha que curioso, né? Não sei, coincidência ou não. Ele basicamente reverteu esse patamar negativo num patamar positivo em mesma magnitude. Isso aqui é absurdo. Um ROI de 85% é absurdo. Provavelmente não é sustentável. Provavelmente foi uma virada de carteira, de estratégia que ele tem tido muito sucesso, mas ao longo do tempo a gente deve ver esse patamar caminhar para os seus 15 a 20%, que são patamares de banco
bancos mais maduros. Mas mesmo assim, em 24 foi extremamente alto, o patamar aqui de 85%, que nos dá um conforto muito interessante de entender que, embora ele tenha tido um ROI negativo aqui e uma inadimplência alta em 23, em 24 parece que ele está melhorando todas as suas métricas de resultado. Então, meus amigos, ficou claro aqui as principais métricas de um banco e esse exercício, claro, espero que vocês tenham gostado. A gente deu para a gente passar com detalhe como olhar no banco, como calcular, entender que não basta ver só um ano, um número ou poucos períodos. A gente tem que entender o que está por trás, o histórico e qual que é a estratégia daquele banco por trás. Então, isso aqui são conceitos iniciais para você começar a entender. Se você gostar, quiser se aprofundar, pode escrever, a gente conversa sobre isso num próximo vídeo. E para você começar a aprender um pouquinho sobre análise de crédito. Isso aqui não é tão simples assim quanto parece, é difícil, envolve números, envolve um conhecimento, toda uma experiência, mas com essa aula aqui inicial, pelo menos você tem um start para começar a entender com um pouquinho mais detalhe o banco que você está investindo. Na próxima aula, eu vou te apresentar um passo a passo simples e prático para você tentar avaliar o risco de crédito do seu banco. Então ali tem um CDB que você viu ali, 120% CDI de um banco Y, que você nunca ouviu falar. Com esse passo a passo você vai conseguir aplicar esses conceitos que a gente discutiu aqui e tentar mais ou menos ter uma noção se esse banco é arriscado ou não para você investir. Nos vemos nesse próximo vídeo. Um grande abraço.